Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Tagarelar. Esse programa que surgiu de um desejo muito genuíno da minha infância de ter um programa de entrevistas. Então, estou aqui realizando e também colocando a voz de outras mulheres no mundo, não só a minha. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu vou deixar que ela se apresente melhor, mas que ela tem experiência já em podcast, então eu sei que essa conversa vai ser bem fluida. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Lili. Estou muito feliz de estar aqui com você, como Ah, todos os ouvintes. ai, coisa boa. Carol, querida, eu gosto muito de, antes de a pessoa se apresentar, de fato, porque a gente se apresenta cada vez de um jeito, né? Eu gosto de dizer assim, que tu possa contar pra gente quem é a Carol que chega aqui hoje. Quem é essa Carol que chega aqui? A Carol que chega aqui hoje é uma pessoa que coloca a natureza como um guia em primeiro lugar. Então, eu estou aqui num lugar muito especial e hoje eu tinha um compromisso de manhã que era ir à praia, porque hoje a maré tá baixa e fica uma delícia. A praia fica com umas piscininhas aqui nesse lugarzinho na Bahia. Então, essa Carol que chega hoje é uma Carol que foi à praia, porque tinha esse compromisso, não podia perder. E aproveitou o vento, aproveitou a água, aproveitou a risada das crianças. E chegou aqui muito conectada com isso, com esse guia que está acima da minha agenda. Carol, só uma coisa assim, sabe aquele bonequinho que tem no WhatsApp que é derretendo o bonequinho assim? Eu adoro aquele bonequinho que vai derretendo. Essa bonequinha nesse momento sou eu. Sabe? Achei essa frase um pouco gatilho pra mim, tá? Porque, Eu sei, desculpa, gente, desculpa aí. Eu porque só- assim, hoje de manhã eu não tinha como olhar pro mar, entendeu? Então eu achei isso um pouco, não pegou bem, sabe? Já nessa chegada, sabe? Então, Carol, já que tu já trouxe esse assunto tão delicioso pra cá, eu vou começar por ele, porque eu fiz umas anotações do que eu queria te perguntar, mas essa pergunta é a principal de todas. Eu quero muito que tu possa contar pra mim e pra quem tá aqui como que foi essa travessia, de onde tu saiu e onde tu chegou e por que que tu resolveu fazê-la? então, eu sempre estou pensando sobre isso, assim, né? Enquanto eu vou andando, eu vou refletindo, então eu estou sempre pensando. E eu acho que tudo isso começou na pandemia, como começou, né? Muitos processos para quase todo mundo. E quando a pandemia começou, eu estava grávida do meu segundo filho, do Otto, que agora acabou de fazer 3 anos. Então, começou em março e em maio ele nasceria. Então, aqueles primeiros meses a gente ficou super dentro de casa, primeiro porque eu estava no final da gravidez e depois com ele tuco, que aí ficava super preocupada. E a gente sentiu muito. A gente morava numa cidade grande, que é Niterói, né? Ali coladinha no Rio. E com muitos casos e a gente com muito medo, então a gente ficou bem isolado. E a nossa sorte é que a gente morava no alto de um prédio, então pelo menos a gente conseguia se conectar com o céu e com a paisagem do entorno, assim, isso era muito importante para a gente conseguia ver ali o sol se pondo, a lua nascendo, e isso foi super importante para minha família, assim, para todos. Eu lembro do Caetano, mamãe, vamos uivar. Que Então a gente lindo. ia para a beira da janela, mas sentindo muita falta, porque a gente morava nessa região de praia, mas uma cidade grande. Então tem essas nuances, né? Até chegar na praia, a gente ia passar por uma série de ruas e as pessoas e todo aquele clima de tensão, então a gente ficou muito afastado desse contato mesmo, assim, com a natureza. E ali começou, eu acho que a história com a Bahia começou ali. Eu comecei também a fazer um curso e nesse curso tinha uma pessoa que ela veio para a Bahia e para esse lugar onde eu estou hoje, na Praia dos Algodões,
E ela fazia algumas aulas daqui, e eu ficava olhando, onde você tá? Ela, vou passar um mês aqui, porque pandemia, não quero ficar no Rio. E aí ela, assim, outra vibe, né? Não, pô, aqui é super vazio, então eu consigo ir pra praia, eu consigo viver uma vida mais tranquila, lógico, não com tanto contato, mas com mais contato do que eu tô tendo no Rio. E aí eu comecei a olhar para aquela paisagem e aquele assunto começou a surgir muito forte. Toda hora eu ouvia falar da Península de Maraú em algum lugar. Ou alguém que tinha conhecido, ou um podcast que eu estava ouvindo, ou alguém que teve uma experiência, ou alguém que veio para cá na pandemia. Muitas histórias, assim. Então, esse lugar começou a ficar no meu imaginário. E, e aí, a gente começou também, eu e meu marido, Leandro, a gente começou a conversar muito sobre essas faltas, né? Sobre depois da pandemia arrefecendo e a gente repensando tudo. E a história do trabalho remoto também, né? Porque ele trabalhava numa empresa e aí começou a trabalhar dentro de casa e aí Otto nasceu, então era mais um filho e a gente lidando com tudo aquilo ali juntos, né? Dentro de casa, por mais que com a rotina do trabalho, aquilo é, né, gerou uma série de reflexões e desejos na gente também, se aproximando mais da realidade. A gente sentia, a gente já tinha vontade de fazer, né, de tirar um tempo, de ter um sabático e ir viajar, mas isso ficava um sonho mais distante, assim, e ali pareceu se aproximar. Quando o Otto nasceu, um mês depois que ele nasceu, Leandro foi demitido da empresa que ele trabalhava há 9 anos. E isso também foi uma reviravolta, porque além de eu ter tido ele muito próximo ali no início da vida do Otto, que foi excelente, porque muito diferente do início da vida do Caetano, do meu filho mais velho, quando ele trabalhava fora e eu ficava muito sozinha com ele, com o Caetano, a gente teve uma conexão muito grande, ele também desenvolvendo uma conexão muito grande com as crianças. E aí, esse tempo que ele ficou sem trabalhar, ele também repensou muito do que ele queria, né, para ele e da onde a gente estava colocando os nossos esforços, né, a nossa energia. Então, esse desejo foi se aproximando, depois ele voltou a trabalhar, mas aí já com a cabeça muito, muito voltada para esse desejo, para em algum momento a gente encarar isso, porque as crianças eram pequenas e aí a gente sentia que seria mais fácil partir para um ano sem escola, né, e tal. E E aí ele, na hora em que a empresa que ele estava resolveu voltar para o presencial, ele falou, cara, a hora é agora, eu não quero voltar para o presencial totalmente, então eu vou sair e a gente vai se dedicar. E eu já estava começando, estudando e começando a trabalhar também com atendimento online, então uma coisa que daria para eu tocar enquanto Qualquer lugar. andava. E aí a gente sentiu que o lugar era o Brasil, a gente queria muito ir para o Nordeste, sair do Rio e explorar mais o Nordeste, uma outra cultura, uma outra visão política de mundo, Perfeito. outras comidas. E eu tenho família em Sergipe, a família do meu pai é toda de Sergipe, então também queria ir atrás dessa conexão maior com essa ancestralidade. Muito. Então, tudo isso foi motivação para a gente escolher essa região. Então, a gente se preparou, a gente saiu do apartamento que a gente estava e a gente foi para um apartamento bem menor para a gente se preparar financeiramente, se Claro. organizar também. Mas ali foi dando mais vontade, porque a gente estava ali num lugar que era muito incompatível com o desejo, não só nosso, mas do que essas crianças precisavam, assim, porque não tinha espaço. Então, só depois que a gente começou a viajar, que a gente começou a entender o quanto a gente estava vivendo fora daquilo que é o natural para crescer, para uma criança crescer. E a gente ficava muito dentro do apartamento, porque a criança precisa brincar, mas aí você precisa se organizar para descer. A criança não pode sair sozinha. Então você pega o elevador, vai para a rua é perigosa, então você tem que ir para um lugar mais tranquilo. É todo um rolê, né? E aí a gente resolveu começar a nossa viagem pelos Lençóis Maranhenses. A gente foi direto para lá, que era um sonho do meu marido conhecer. Eu já conhecia, mas fui adolescente, queria muito voltar, e a gente resolveu ir com as crianças, e foi assim, um choque, porque eles. A gente chegou à conclusão muito
rapidamente de que tudo que eles precisavam era de areia e água. Então a gente pensava, se a gente voltar para Niterói, a gente vai ter que encher um quarto de água e o outro de areia, e aí a gente vai poder viver ali naquele apartamento. Nossa. Porque com isso a gente não precisa de mais nada, né? Eles se entretinham sozinhos e uma alegria genuína, assim, rindo, gargalhando, por nada, só por estar ali. E aí é isso, tem sido, a partir dali a gente atravessou alguns estágios, a gente passou um tempo sempre muito devagar, aí a gente, gostei daqui, vamos ficar mais tempo, então a gente ia decidindo aos poucos, aí a gente fez de São Luís, né, do Maranhão, até o Ceará, a gente foi pelo litoral, a gente ficou 2 meses viajando, depois a gente voltou para o Rio, voltou para Niterói para votar, e Ah, aí, porque pegou depois de essa época. exercer nosso. Hum. E a gente precisava, então, depois da gente exercer nosso dever cívico, a gente voltou para a estrada e aí a gente voltou de carro. E aí a gente pegou o carro e veio subindo, e o nosso objetivo era continuar pelo Nordeste, mas a gente sabia que tentar fechar os estados seria muito, porque a ideia inicial era, vamos rodar o Nordeste e voltar para o início da escola, porque Caetano, ele durante a vida escolar dele, ele frequentou a escola mesmo durante uns 5 meses, assim, por várias questões, ele nunca ficou muito na escola, pandemia e depois outras coisas que aconteceram, e depois a gente viajou. E o Otto nunca tinha ido para a escola, então a ideia era, ele ia fazer 6 anos, então agora a gente vai voltar para Niterói para ele entrar na escola. Mas toda vez que eu falava isso para as pessoas, né, do plano, a gente vai voltar para a estrada e a gente volta em fevereiro, eu falava, gente, não vai dar tempo. A gente Hum. não vai conseguir voltar. Tipo assim, nesse ritmo que a gente gosta de viajar, eu sei que a gente vai querer mais desse tempo, sabe? E me parecia uma mentira, mas eu não tinha outro plano, então era isso que eu falava mesmo. Eu repetia, não, a gente volta em fevereiro. Mas toda vez que eu falava, cara, não sei, tem alguma coisa estranha. E aí a gente começou, né? A gente subiu pelo Espírito Santo, aí chegou na Bahia, a gente foi fazendo esse tempo maior, e aí a gente chegou na Praia dos Algodões, que era esse lugar que há 2 anos eu sonhava em conhecer. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente ficou completamente encantado. É um lugar maravilhoso, Aline, mas assim, também não é um lugar que tem coisas extraordinárias. Eu acho que foi uma coisa de bater mesmo, e que acontece Alma. com muita gente aqui. E é a história de muita gente aqui. A gente falando, não, a gente veio para cá, se apaixonou, aí a gente resolveu ficar. Então, um monte de histórias desse tipo a gente começou a ouvir e a gente entendendo sentindo a mesma coisa, né? E a Sentindo. gente encantado, sentindo, apenas sentindo. Aí depois a gente continuou a viagem, a gente foi para Sergipe, foi para Alagoas, foi até Pernambuco, e aí a gente falou, cara, a gente não quer voltar para o Niterói, definitivamente, isso é Vocês certo. iam ficando em pousada ou o que que vocês, como que se A organizavam? gente geralmente fica em Airbnb, Tá. é, aí quando a gente fica menos tempo, lugares, a gente em geral prefere não ficar menos do que 3 dias num lugar. Mesmo que seja até para adaptação das crianças, assim, principalmente no início da viagem, eu senti que cada hotel novo que a gente ficava, o Otto mudava o sono, assim, ele demorava para se acostumar. Então a gente preferia ficar pelo menos um tempinho, 1 hora em cada lugar. É. Mas às vezes tinha um trajeto que a gente precisava mudar mais. Então, quando era assim, só 1 noite ou 2 noites, em geral a gente ficava em pousada. E quando era mais tempo, aí a gente ficava em Airbnb. E aí negociava isso. Quando ia ficar 15 dias, um mês, a gente foi Que aprendendo legal. a negociar Airbnb. Ah, demais. E aí também ficamos na casa de pessoas, né? Da minha família no Sergipe, por exemplo. Em Sergipe a gente ficou na casa da minha tia, da minha outra tia. Então também aproveitando essas oportunidades. E, e aí, quando a gente decidiu que a gente não queria voltar, a gente já estava muito conectado com esse lugar aqui, com a Praia dos Algodões. Na primeira vez que a gente esteve, em dezembro, a gente já foi conhecer uma escola, então a gente já estava Ah, já super estava com muitas intenções. aberto, muitas intenções. A gente não resistiu, parecia que as coisas chamavam a gente, assim, não, tem uma escola, onde onde é? Marca uma visita, vai lá, e a gente foi, sabe? Que Então, demais. tudo muito fluindo, assim.
E aí a gente resolveu voltar. E aí estamos aqui, vai fazer fevereiro que a gente chegou, então tem março, abril, maio, 3 meses. 3 meses E já parece que é uma vida. é. E é E a casa agora, gente Carol. e aí agora a gente conseguiu uma casa aqui, né? É um lugar que é bastante sazonal, então tem muita gente que vem, constrói para morar aqui, e muita gente que vem passar tempo, assim, e aí chega no final do ano, muita gente vai embora, porque Que as pessoas que interessante. alugam as casas vão alugar para temporada, então tem todo um ritmo interno próprio, né? De um lugar Nossa, assim bastante turístico, mas que tem uma vida fixa também muito muito forte, assim, muito interessante. Eu falo que é muito pequeno, mas assim tem tudo que a gente preza hoje. Então claro. E a vida tá. Carol, daí, tipo, por exemplo, vocês foram em fevereiro. Aí já tinha escola, já começaram. Aí eu já entrei em contato, tipo, pelo WhatsApp, já fiz a pré-matrícula, e aí a Não, gente chegou aqui, já tinha vaga, e foi tudo se encaixando, né? é isso que eu Tudo. queria dizer, que como é interessante, como quando é, né? Quando algo não é difícil, quando a coisa tem que acontecer, né? É facilitado o caminho, né? Eu acho isso, Aline. E sinto que também tem a ver com o nosso nível de abertura, assim, né? Porque Sim. às vezes tem alguns movimentos que a gente vai fazer e a gente já vai segurando para trás, né? Dando aquela, Isso. não sei e tal, mas quando você está aberto, eu acho que as coisas não, com várias dificuldades, várias questões Claro. financeiras, um monte de coisas que a gente precisa lidar nesse processo de mudança, de se estabelecer num lugar novo. Mas eu sinto que com essa abertura a gente deixa as coisas chegarem, assim. Então vai fluindo mesmo, Que lindo, de alguma Carol. forma. E como que é, assim, ó, a rede de apoio, né? Né? Tu tem 2 filhos, né? Vocês têm 2 filhos. Como que é essa parte, assim, né? Porque, né, já estão morando aí há algum tempinho. Como que funciona? Assim, é só vocês dois com as crianças ou já fizeram, assim, amizades, né? Enfim. Isso também é muito novo, assim, né? Porque a minha família lá, eles moram em Niterói, então eles sempre ajudaram muito a gente, assim, sempre foram uma super rede de apoio mesmo, daquelas presentes e disponíveis, assim, dos sonhos, na verdade. Eu falo que eles precisam dar workshop disso para as pessoas, porque eles são sensacionais. Ótimo. E então isso realmente a gente sabia que seria uma falta, né? Que a gente sente falta e a gente sente. Mas é muito interessante também como a gente se acostuma a construir as coisas na cidade, nessa vida que é mais individualizada, voltada para a família nuclear, de um jeito que às vezes que se torna muito difícil. Até assim, eu tenho um grupo de amigas também que é super próximo, e dificilmente a gente conseguia se ajudar fisicamente, né? A gente conseguia ali trocar muita mensagem, se apoiar muito emocionalmente. Mas às vezes a gente queria se ajudar fisicamente e não conseguia, por conta da distância, dos afazeres, do trânsito. E aqui, a gente, com muito pouco tempo, a gente já sente que tem uma rede, por conta do clima de comunidade que é construído mesmo. Então, são Legal. pessoas que eu ainda não tenho muita. Tá me ouvindo, Aline? Senti que Tô, deu uma travada, tô. Pra tá? mim, tô normal. Então, são pessoas que eu não tenho, assim, tanta proximidade, né? Porque a gente está construindo uma amizade, mas com quem eu já posso contar. Que E isso demais. não uma coisa estranha ou uma coisa difícil, é realmente uma coisa natural, assim, porque as pessoas já têm esse costume de criar, não, fulano está precisando, então estamos juntos, né? Então, assim, a Legal. escola é a 6 quilômetros daqui, a estrada aqui é super, super ruim, é uma estrada de terra e tal. Então, levar e buscar todos os dias cada um é super pesado, mas a gente tem um grupo que a gente reveza para levar e buscar da escola. Então, Que isso bonito isso. muda tudo, é muito bonito. Então, sabe, quando tem alguém doente, todo mundo fica sabendo, e aí as pessoas também estão dispostas a oferecer, né, alguma coisa, o que puderem. E
E isso é muito, muito legal, porque até os trabalhos, né? Todo mundo sabe com que o outro trabalha, então Nossa, um vai indicando para o outro, e aí e usa os serviços das pessoas de dentro da comunidade, porque é com quem a gente conta. Então, isso legal. também é muito, muito legal de viver, porque acaba que, para mim, era um pouco utópico, assim, um pouco de desejar viver uma aldeia, né, com as minhas amigas, e Isso. ao mesmo tempo cada uma tem a sua vida, cada uma tem os seus desejos, seus momentos, cada uma está numa fase. E poder viver isso mesmo com pessoas que eu ainda estou construindo relações Uhum. é muito bonito, muito de um alívio grande assim também, de uma esperança, sabe? De você entender que existem outras formas de viver, né? Nossa, E isso Carol. é muito legal. Muito, porque eu fiquei pensando como que a gente, né? A gente mora em Porto Alegre, né? Uma cidade grande. Tipo assim, isso não existe, sabe? E a gente vê assim, a gente mora em casa agora, né? Mas, tipo assim, cada um entra na sua porta, cada um tem sua vida, sai pra trabalhar. Tipo assim, eu nem sei o que o vizinho faz. Olha Exatamente. isso, tipo, vocês estão dentro daquele núcleo, cada um ajudando o outro. Como aquilo parece muito Exato. distante pra nós, assim. É, e eu cresci num lugar assim, então esse movimento aqui também me faz resgatar um pouco da minha infância e também do que meus pais viveram, assim, né? Eles também foram para um lugar onde eles não conheciam ninguém, e ali eles criaram amizades que eram dessas, tipo, cara, hoje eu tô enrolada, ah, não, traz aqui para almoçar, vem almoçar aqui, todo mundo vai almoçar junto. Então, Demais. de realmente dar suporte nessas tarefas do dia a dia que se tornam muito pesadas, né, em alguns momentos, e saber que você pode contar é muito importante, torna Nossa. tudo mais leve e tal. Então, isso também tem sido um super aprendizado para gente aqui. E tu também cresceu no Rio, então, Carol. Eu Tu é do cresci em Rio. Angra, eu nasci em São Paulo, meus pais são de São Paulo, e aí, quando eu tinha 2 anos, a gente foi morar em Angra, né, meu irmão tinha um. E então a gente cresceu em Angra, assim, e aí quando eu estava na época de fazer faculdade, a gente se mudou para Niterói, todo mundo, porque em Angra tinha um curso, assim, não tinha. Aí são as faltas também dos lugares pequenos, né? Claro, sim. E hoje já tem muito mais oportunidade lá, mas na época só tinha um curso, uma faculdade, então não era o que eu queria fazer. E aí quase todo mundo saía de lá para fazer faculdade fora. Muita gente voltava e tinha gente que não, né? Então, Claro. eu não voltei. Então, mas tem uma conexão, assim, com um pouco do que eu vivi na minha infância, de ter, também era perto da praia, então era o meu dia a dia, assim, ir pra praia e como isso também é isso, cara. Parece que você chega ali é, você descobre que a criança não precisa ser entretida, porque Nossa. a- as coisas estão ali e ele vai interagir sozinho com aquilo ali, do jeito dele, descobrindo, claro, com a gente junto, e chamando e Sim. participando, mas sem ser uma coisa que vem de fora, né? Sem Isso. ser vamos brincar disso, trouxe aqui um brinquedo para você, Isso. sem precisar trazer uma coisa de fora. Sim, e aqueles quartos cheios de brinquedo eletrônico, mil coisas, né? E olha, aí eles só precisam de uma areia, que sal, umas conchinhas, um balde, olha a terra, a conexão com a natureza. E foi bem que tu Exatamente. trouxe no início, né? Tu foi sendo levada pela Sim, tua alma, né, Carol? E morando assim aí agora, né? Vocês conseguem seguir com o trabalho remoto? Ou tu teve que voltar para o presencial de alguma forma? sim, sim. Eu tenho conseguido e até interessante. Não, eu estou seguindo com trabalho remoto mesmo. E eu sinto também que, de alguma forma, cara, várias coisas assim que vão acontecendo, porque a vida é mais pacata, assim, eu tenho mais tempo aqui. Então também é possível me dedicar mais às coisas que eu quero fazer, porque não tem as demandas externas o tempo todo. A gente sentia muito isso, assim, em Niterói, o dia começava e o dia acabava, mesmo depois que o Leandro tinha parado de trabalhar, e falava, gente, como assim já é essa hora da noite, a gente já tá botando as crianças para dormir de novo.
E aqui não, a gente se sente mais conectado com o tempo presente, assim, né? E aproveitando o tempo como ele é, sem aquela aceleração da cidade, sem o cansaço da cidade. Eu sinto que a gente também pode entrar em contato com um lado criativo que era mais difícil, assim, estava mais difícil para mim. Então, para mim está sendo muito bom. E Leandro, ele não voltou a trabalhar ainda, então agora ele está nesse processo de encontrar também um novo lugar. E aí, né, várias crises, várias coisas. Tudo tem ônus e bônus, né? Sim. E aí lidar com isso também, olhar para dentro, um lugar que te dá mais tempo também acaba te levando a isso, e às vezes é dolorido, é difícil. Então, são muitas nuances, assim, que também precisa estar disponível para isso, né? Quando a gente toma uma decisão desse tipo e vai se encontrar com essas coisas também. Sim, com lugares difíceis, né, dentro da gente, né, Carol? Tu sabe que tocou muito forte em mim, assim, porque a gente, aqui em casa, né, eu, o João e a Aurora, a gente também, achei muito coincidências, assim, que durante a pandemia foi quando a gente se libertou de, tipo assim, a gente não tem por que morar aqui, a gente pode morar onde quiser. E foi pro remoto. O João também tinha sido demitido recentemente. Então, teve muitas coisas similares, assim. E também agora tem sido um período muito difícil de reorganização financeira para os dois, né? Uhum, Porque é um pós-pandemia, né, Carol? A gente não pode esquecer que a pandemia foi até o ano passado de uma forma bem dura, né? Para todo mundo, assim. uhum, Mas uhum, essa uhum. coragem de ir, eu acho isso muito bonito, sabe? De tu, a gente vai, sabe? É um lugar de dentro do coração. Eu acho isso muito rico, sabe, Carol? Muito mesmo. É, E tu trabalha com é de mulheres, muito né? trabalho. Eu acho que vem muito vem muito de acreditar, sabe? Né? Porque às vezes as pessoas chegam pra gente e perguntam assim, mas como que vocês estão fazendo esse movimento? Tipo assim, de onde vem dinheiro para fazer isso, né? E, óbvio, precisamos de dinheiro, e esse é um ponto, realmente, esse é um ponto importante que a gente tem que ficar sempre cuidando, mas eu podia ter dinheiro, muito dinheiro, e não ter vontade, ou não ter coragem, ou não E não ser conseguir feliz. viver e não ser, né, não ser feliz, não aproveitar uma oportunidade. Então, primeiro de tudo, eu sinto que é acreditar, é querer, sabe? É querer, ter o desejo, colocar é, fé nesse desejo, de que esse desejo ele tem uma razão de ser e que faz sentido, sabe? Muito. Ainda que pareça louco para muita gente. Então, e aí depois a gente vai fazer a parte prática e embasar isso do jeito que a gente precisar, para que Exato. esse desejo possa ser colocado em prática, assim. E E que aí, bonito, né, Carol? Porque tu hoje, né, tu trabalha com mulheres, assim, o quanto elas, as mulheres que tu atende, também têm a oportunidade de se espelhar em ti e de ter essa coragem, as coragens, né, de ser impulsionada para a vida, que tu tá indo em direção à vida. exato, é isso, eu acho que é. E isso eu trabalho com mulheres especificamente na gravidez, no puerpério, né? Eu comecei a trabalhar, depois que o Otto nasceu, eu comecei a trabalhar com a Eliana Rigon no curso de parto dela, né? Um parto para chamar de meu. E foi super importante para mim, não só para o meu parto, mas para que eu também encontrasse um caminho assim de servir, sabe? E eu acho que é isso, esse início da vida, sabe? Cuidar desse início da vida e o quanto o cuidado desse início da vida com a mãe e com esse bebê, consequentemente, leva a gente a criar a encontrar com essa potência que é possível encontrar mesmo no momento de vulnerabilidade e que segue com a gente durante a vida inteira, né? Então, eu acho que tem uma super conexão, acaba atendendo muitas mulheres que né, não estão no Brasil, que também fizeram movimentos parecidos, porque ali no curso também tem muita gente de fora e muita gente que segue a Eliana, e a Eliana fala muito disso, então traz muito esse assunto também, e aí vai rolando essas conexões entre as mulheres e tal. Então, é muito
Acho que é muito, eu vejo como de muita potência mesmo olhar para isso, assim, para essas mulheres colocando seus desejos acima de outras coisas, como há algum tempo a gente era tão mais difícil fazer, né, na sociedade que a gente vive, e a gente está cavando esse espaço. Então, eu acho que tem tudo a ver mesmo, como você trouxe, assim. Que demais, que demais. E eu quero que tu conte um pouquinho pra gente aqui, principalmente porque o público do Tagarelar é praticamente quase todo feminino, né? E eu sei que tem muitas mulheres mães, gestantes e puérperas aqui, né? E essa semana a gente participou aí da campanha do Maio Furtacor, da saúde mental materna. E eu queria te ouvir, assim, o que que tu tem, assim, em que lugares tu tem atravessado, né, com outras mulheres, assim, se tu tem visto muitos casos, assim, de depressão, ansiedade, porque é um assunto muito importante e a gente está num mês de conscientização, né, da saúde mental. E o teu trabalho, ele Sim, faz parte da saúde mental, né? sim, é justamente esse o cuidado, assim. Eu acho que, falando da gravidez especificamente, a gente já está bem estabelecido, principalmente, né, considerando um recorte aí de classe, de uma série de privilégios, está bem estabelecido a aplicação do pré-natal. Então, assim, a mulher engravida, ela já sabe que ela precisa fazer um acompanhamento médico. E aí, muitas mulheres também da nossa classe social vão entender muito rapidamente que é importante ter um acompanhamento nutricional, é importante ter um acompanhamento com uma fisioterapeuta, é importante ter uma série de coisas fazer yoga, uma série de cuidados com o corpo que obviamente ele vai ser, né, ele está muito ali no centro dessa vivência, aquela barriga crescendo, o parto, o cuidado, a amamentação. Mas eu sinto que às vezes a parte mental, que eu associo, né, diretamente também à alma, ao coração, fica um pouco de lado, né? E é esse o nosso, assim, o meu intuito, né? Eu trabalho com duas frentes, assim, mais básicas. Eu trabalho com os atendimentos individuais. Então, eu faço um acompanhamento como psicoterapêutico mesmo, né? São atendimentos online. Eu sou terapeuta sistêmica, eu me formei em terapia sistêmica. Então, essa é a base do meu trabalho, junto com outros, né, cursos que eu fui fazendo de perinatalidade, de doagem e constelação familiar. Eu fui juntando vários tipos de conhecimento para criar esse trabalho. E, e aí eu faço um acompanhamento mesmo de ir cuidando disso, assim. Então, algumas mulheres vão chegar para elaborar a vivência do parto, outras mulheres vão chegar com essas demandas do baby blues, às vezes muito, trazendo muita confusão. E até com uma série de dúvidas com relação a diagnósticos e aí precisa de um acompanhamento conjunto, né? Onde essa mulher possa estar cercada de cuidado de várias frentes, né? E eu sinto também que, justamente na gravidez, é um período que às vezes isso fica muito de lado e depois no puerpério a gente vai encontrar com muita novidade. E o fato de não ter cuidado dessa saúde mental na gravidez vai gerar uma série de demandas mais difíceis de lidar, num lugar mais difícil, num momento em que você precisa lidar com o cuidado de um outro ser novo que chegou na sua vida. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, o meu sonho é que as grávidas também cuidem já ali na gravidez, ali naquele período onde ainda é difícil se reconhecer como mãe. Muitas se reconhecem, muitas outras vão dizer, não, ainda não. Eu ainda Uhum. não me vejo como mãe. Então, a saúde mental materna, ela começa lá atrás, né? Começa até mesmo antes de engravidar, É né? Com verdade. todos os tabus, todas as coisas que a gente não diz. E como chegar na gravidez e compartilhar se a gente não foi ensinada, se a gente não teve espaço para escuta antes disso, né? Quando uma mulher vivencia um aborto, quando uma mulher vivencia questões com a sua menstruação,
ou uma doença relacionada ao útero, a- tudo isso é muito tabu. E, e eu acho que é super importante essa discussão sobre a saúde mental materna e que, para mim, volta para esse lugar. A nossa sociedade não tem estabelecido um lugar de escuta para as mulheres vivendo esses momentos que ainda são muito tabu por conta desse patriarcado que molda a gente, né? As nossas ações e tudo mais. Então, o meu trabalho é muito em direção a isso, assim, a ter um espaço de escuta para essas mulheres, trabalhar junto, para que elas possam olhar para dentro de si enquanto se descobrem mães. E aí eu tenho também o trabalho da rede materna, junto com uma amiga minha que chama Anabel. E, oi, Caê, tudo bom, meu amor? Vai andar de bike? Tá bom, um beijo. Meus pais estão aqui nesse momento. Ai, que coisa boa, Sua rede de avó, apoio. sim. Não, isso também é maravilhoso, porque meus pais são pessoas que eu sei que para onde eu for eles vão, então facilita esse tipo de decisão. Muito. É um passeio que não é nenhum sacrifício, vamos combinar, né? Não, não é, definitivamente. É. Mas voltando, esse trabalho que eu faço com a Ana ela já tem esse projeto da rede materna já há uns 6 anos, Uhum. e ela faz grupos terapêuticos, ela começou, né, com grupos terapêuticos para puérperas, então é super interessante porque ela monta grupos com um número X de mulheres poucas, para que tenha um espaço, né, suficiente ali onde elas se sintam escutadas e possam integrar essa experiência e se aprofundar. E é muito bonito, porque só o fato delas estarem na mesma fase, compartilhando suas vivências e saindo do silêncio para juntas criarem esse lugar de identificação, que a gente sabe o quanto é importante, né? Que a gente viveu isso também, já é o máximo. E aí, com a condição ali de uma terapeuta experiente, que trabalha com perinatalidade, isso fica muito rico. Então, assim, a gente recebe depoimentos lindíssimos, assim, de como foi importante ter esse grupo. E aí, agora a gente vai montar grupos terapêuticos para grávidas também. Então, a ideia é expandir o trabalho com grupos também. E online, né, Carol? E online, Isso eu acho muito esse legal. momento é, Não, mas é é que muito abraça a gente legal. do que canto. É isso que você está falando. Porque a gente sente falta do abraço físico, né? Quando a Ana Mel começou, era num lugar físico, mas o ambiente físico, ele também limita em alguns aspectos, como, por exemplo, a participação de pessoas que estão longe. Sim. Às vezes, a questão financeira também torna tudo mais caro, porque você precisa alugar uma sala, precisa ter um espaço. Então, isso também é muitas vezes limitante. Então, a gente também, ano passado, fez um monte de rodas presenciais, assim, que são momentos mais pontuais, né? Não são grupos que ficam se acompanhando, mas momentos pontuais, onde a Uhum. gente consegue trazer essa coisa mais física, mas a gente, desde a pandemia, a Anabel começou com os grupos online, e isso está sendo, assim, realmente não dá para parar, porque é muito, muito promissor. E eu também, agora, né, estando em outro lugar, consigo tocar daqui também. Então, para o nosso dia a dia mesmo faz muito sentido, né? Ela também tem 2 filhos, então tem toda uma dinâmica, né, que facilita a gente poder trabalhar online. Então, Muito. E essas isso vai seguir conexões, com né? certeza. Com certeza, porque a gente, claro, que a gente sabe que a internet tem os seus poréns, mas essa conexão que acontece aqui, a gente tá em Porto Alegre, tu lá na Bahia, alguém tá, de repente, lá nos Estados Unidos, tipo, eu acho muito rico, sabe? Eu acho Eu muito, eu acho. acho que não tem como acabar. Eu ouço ainda muita gente falando pra mim, mas por que tu não atende no presencial? Porque eu deixaria de atender muita gente no presencial. Aham, Muita, porque tem muita mulher que no lugar onde ela mora não tem esse tipo de trabalho, de apoio. E esses grupos, exato. assim, de puérperas, eles são muito escassos. É muito difícil de achar. Muito mesmo. Muito difícil.
ainda é um trabalho, assim, ela começou já tem bastante tempo, mas ainda hoje é um trabalho muito inovador, porque é, é, é impressionante como a gente se perdeu dessa coisa de estar em roda, né, Aline? Muito, Dessa coisa muito. que é natural entre as mulheres, porque quando a gente dá um passo, aquilo flui de uma maneira que você fala, meu Deus, como que eu adiei tanto, né? Tá aqui e nessa formação de roda mesmo. E quando a gente cria essa identificação, você, cara, é muito fluido, é muito rápido, não precisa forçar a barra, não precisa ficar pedindo, é muito natural. Muito. Então, é impressionante como é, a gente se perdeu disso e a gente tem uma perda muito grande, né? Com a perda desse espaço exclusivamente feminino, de encontro. Então, é muito, 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 assim, eu sou fã desse trabalho Também. e me sinto privilegiada de poder, né, fazer isso, assim, colocar isso também Nossa, no demais. mundo. A gente sabe, a gente que teve a oportunidade de participar de algum grupo enquanto puérpera, sabe a diferença que faz. Os lugares que eu me lembro até hoje, assim, que eu cheguei internamente, que talvez em anos de terapia eu não tinha chegado até ali. As histórias, a gente se conecta com história. Como isso é Exatamente. importante, como faz diferença. É Nossa, impressionante. faz muito. Se vê ali, né? Então, quando uma mulher traz a história e todas as outras falam, nossa, aconteceu exatamente assim comigo e eu pensei que fosse só comigo. Cada Exatamente. vez que eu escuto isso, meu coração aperta, porque as nossas vivências são coletivas, né? E é tão importante poder saber que tem uma outra pessoa vivendo a mesma coisa e poder ter esse encontro das dores, né? Que leva para um lugar muito vulnerável, Muito. que é da onde surge a potência mesmo. Então, assim, só de assistir eu já me sinto super privilegiada. Sem É muito dúvida. legal. E não é para E passar sozinha. não Não é. não pode, na verdade. É aí que eu acho que entra também a gente como é importante a gente trazer essa discussão da saúde mental materna. Como que vai ser esse cuidado? Esse cuidado vai ser como é o cuidado médico de um obstetra para que esse bebê se desenvolva. Não vai ser o Não. cuidado materno, ele vem de um lugar que a gente está reconstruindo agora, que não é de cima para baixo, não é Uh-uh. alguém que diz é assim que você deve fazer, o cuidado é assim, venha, traga isso, compre isso, faça aquilo. Não é do conjunto, é do abraço, do coletivo, é um resgate, né? E isso propicia mesmo é, um lugar de mais alívio, de reconhecimento, para que a gente possa chegar em estatísticas melhores do que as que a gente tem hoje com relação à depressão pós-parto, com relação à sensação de solidão materna, a participação da rede de apoio e tudo isso que a gente, né, cada vez mais tem também discutido sobre na internet. Sim. A gente tem esse acesso, né, Carol? Porque há um tempo atrás realmente não se tinha, né? E aquilo que a gente falou, né, que a gente perdeu a naturalidade das coisas, né? O parto, né, como tu já trouxe, a amamentação, né? Entrada na escola. A gente sabe que hoje em dia a gente vive muito em função do que o médico de cima nos diz, né? Mas a prescrição que devia vir ali logo que a gente engravida, junto com os exames físicos, né? Esteja com outras mulheres que estejam vivendo a mesma coisa que tu. Exato, exato. Senão a gente fica rodando, gente, no mesmo lugar, né? A gente, né, ouve muito, fala muito sobre a questão da amamentação, tipo, o baque que é encontrar com esse momento, e falar, cara, não sabia nada, não me preparei, como se preparar, e agora, o que eu faço? São tantas dúvidas, eu achei que era natural, e não é, né? Como que é isso? Mas quando isso talvez fosse visto como algo natural, nenhuma mulher vivia isso sozinha. Nenhuma mulher vivia o pós-parto sozinha,
Nenhuma mulher vivia o começo da amamentação sozinha, pelo contrário, ela via outras mulheres amamentando ao mesmo tempo que ela, junto com ela. Aquilo gente, é uma enciclopédia, né? Ali na sua frente. Exato, Você não precisa ler exato. sobre, você não precisa Tá que. tudo ali. Exatamente. Hoje a gente faz esse caminho através de profissionais e é super importante esse resgate, né, do papel, mas a gente fica com essa ideia do natural que que em algum momento eu acredito que tenha sido natural, porque era assim que a gente vivia, em grupo, né? Então, as pessoas, não, ninguém engravidava e pensava, meu Deus, eu nunca vi uma mulher parindo, como é que eu vou lidar com isso? Era normal, era uma criança, ouvia da casa do Claro. lado, acudia a mãe que estava tendo um filho mais novo. Então, aquela vivência era do dia a dia, era a cultura da época. Então, a gente começou a viver muito isolado, e com Nas isso a gente cidades, né? se desconecta da naturalidade das coisas, né? E nada mais é natural. Nada mais é natural. Não. É A gente precisa impressionante. fazer um processo de desconstrução para encontrar alguma naturalidade em fazer, em lidar com o nosso próprio corpo, né? Sim, e é um processo que eu acho que está acontecendo muito, acontece, claro, mas é muito mais assim, é de pequenos grupos. Sim, Pequenos grupos se reúnem para falar disso. Ainda é algo muito de formiguinha, né? Principalmente nas capitais. Aí tu esquece, assim, né? É incrível, sim, né? sim. E tu sabe, Carol, uma coisa que eu queria também trazer, que engloba tudo isso, e que eu acho que é um dos pilares mais importantes, assim, da saúde mental, é a espiritualidade, né? Não no lugar de religião, mas a espiritualidade. E é um espaço onde a gente, não foi onde a gente se conheceu, mas é um espaço que a gente dividiu, né? Que foi a desescola, né? Que fazia a gente olhar, desaprender tudo aquilo que a gente tinha aprendido, né? E eu queria saber como que tu considera que tu te conecta com a tua espiritualidade hoje, assim. Esse é um caminho também de desconstrução e construção para mim. Eu cresci numa família bastante religiosa, assim, não rígida, mas onde a religião foi muito central desde antes dos meus pais, assim. Então, construir a minha relação com a espiritualidade fora da religião é um processo que passa muito pela desescola, que passa muito por esse lugar que a gente dividiu e por essas reflexões também dos últimos anos, pela chegada dos meus filhos também. Então, hoje, para mim, é, é muito importante, é aquele clichê que é verdade, assim, né? Que essa relação com a natureza, ela me leva muito para esse lugar, assim, de conexão com a minha própria alma, de me sentir parte, de entender é, a criação de tudo, né? De perceber como as coisas se desenvolvem, de onde vem, e de me sentir parte mesmo, de sair um pouco dessa ideia de que existe algo superior e inferior, mas de ser tudo nuances de um mesmo todo, né? Então, trabalhar com mulheres também me leva a ressignificar muito isso. O nosso espaço de criação de filhos, de gerar e entender como o patriarcado também tirou muita coisa da gente nesse ponto também da conexão com o nosso corpo, com a nossa alma e com a nossa espiritualidade a partir de uma perspectiva feminina, também é algo que me toca muito, assim, que me leva a me aprofundar nesse assunto, assim, trocar, usar a palavra Deus por Deus, sabe? Muito bom. Olhar para as coisas de uma outra perspectiva, são detalhes que hoje fazem muito sentido para mim e que começou, assim, para mim, ali na desescola foi um marco mesmo, assim, Sim. de enxergar a espiritualidade de uma forma que eu nunca tinha enxergado antes e que hoje faz muito, 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 muito mais sentido para mim. Muito. E a gente viveu isso dentro da pandemia, né? Então a gente não tinha muito como estar fora, a gente tinha que olhar para dentro e não tinha para onde escapar ali, né?
Então, E achei esse isso muito processo bonito. coletivo, né, que a gente estava vivendo ali entre Muito. nós, ali na escola, mas esse processo coletivo que o mundo estava vivendo Isso. de precisar também, como você falou, olhar para dentro, não tinha escapatória, né? Muito. E, Carol, sabe que te ouvindo, assim, é muito interessante te ouvir. Parece que eu já te conheço há muitos anos e a gente nunca se viu pessoalmente, né? Mas olha que interessante. Tu sabe que aqui é um pequeno recorte da sociedade, né? Pequeníssimo, né? Mas é muito interessante que esse podcast, ele tá no 23º episódio, eu acho agora, mas ele começou, de um lugar muito genuíno. Tipo assim, que é, assim, talvez esse lugar seja de eu estar aprendendo, que eu não preciso estar sempre fazendo algo. E que para eu ser, basta eu ser quem eu sou. Para mim isso é muito novo, assim, muito recente. E aí, às vezes, quando eu vou convidar alguém para entrevista, eu escuto assim, mas eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nenhuma história para te contar. Aí eu penso assim, a média das pessoas, a idade 35, 40, 45, tu viveu tudo isso e tu não tem nada para contar? É porque a gente aprendeu que para a gente ser alguém, a gente tem que fazer algo, né? Tem que ter uma formação Total. em algo. E, cara, as pessoas mais sábias que eu conheci até hoje são aquelas que estavam vivendo algo ali, sabe? Uma senhorinha que cuidou dos filhos e que estava em casa e tá cheia de história para contar. Tipo, não é o diploma que traz, sabe, Carol? E eu acho isso muito legal de estar te ouvindo, porque é muito uma sabedoria que vem de dentro, a qual eu tô podendo aqui escutar e desfrutar, sabe, hoje. Eu acho isso muito bonito, muito rico, né? Muito Né, valoroso. faz muito sentido isso que você está falando, e é isso, aqui nesse espaço, né, a gente pode valorizar uma outra, sabe? Eu posso admirar o que você é, o que você faz, esse espaço que você criou, e você pode, né, falar essas coisas que você acabou de falar para mim, que para mim é super gostoso de escutar, independente do valor que lá fora a sociedade criou sobre o que é importante e o que não é importante, sabe? E eu acho que Muito, é nesse trabalho de formiguinha que a gente chega em algum lugar mesmo, né? A gente também muito. tem visto mulheres próximas a gente dando esses passos e as coisas crescendo, e é muito revigorante, né? Perceber Muito. isso, assim. E assim, Carol, a gente é muito isso quando a gente vê uma pessoa assim que a gente admira dando um passo, né? A gente tem vontade também de fazer, né? Então, acho que toda Total. vez que a gente tem um pouquinho de medinho de fazer, a gente tem que ir, apesar de, sabe? E É. como E como faz é bom diferença. ter outras pessoas que, né, que a gente que vem, que essas trocas, essas conversas, isso que a gente acompanha ali no Instagram, de estar, cara, fulano fez isso, que maneiro, também quero, né? De como isso são detalhes, mas que são super incentivos assim, na nossa caminhada, né? Muito, porque quando um dia, né, que tu postou ali na rede social tua, né, falando de como foi, tu tava X tempo aí, né, o teu texto, foi o que fez eu te mandar uma mensagem, porque, olha, tipo, se eu fosse pensar assim, ai, eu não vou perguntar para ela, não, me conta, porque isso me nutre, isso nutre um lugar dentro de mim que talvez eu ainda não conheço bem, que tem vontade de pegar a mochila e ir embora, conhecer a vida, sabe? Então tem que falar, tem que botar a cara no mundo, a voz no mundo, sabe? Acho isso muito importante, Carol. Esse trabalho que tu faz, que é É, ser tu, né? não, e é muito, muito legal mesmo, Aline, porque com tudo, assim, né, parece que sempre tem uma dificuldade mesmo, né? Eu gosto muito de escrever, eu gosto de compartilhar, eu gosto de ler, eu gosto de acompanhar, e ao mesmo tempo eu sinto várias travas, assim, sabe? Em vários momentos de tipo, cara, não consigo fazer isso, ai, não consigo colocar aquilo ali, tenho vontade, como que eu vou chegar e tal. Então, aos poucos, a gente. Essa sensação de uma puxa a outra mesmo, É? sabe? De tipo, Hum, você fazer esse movimento me leva a fazer outro movimento, e a gente, nessa conexão, uma energia trocada que gera um foguinho de acende.
acende mesmo e traz essa força de continuar, de ver sentido, né? De falar, cara, é isso, né? Essa sincronicidade que a gente fica buscando Muito. para dar aquele incentivo, né? Cara, é esse o caminho, vou continuar. Então, é super importante, eu acho que manifestar isso que você fez, sabe? Que eu também tenho o costume de fazer, de manifestar quando algo te toca, quando você quer estar em contato com uma pessoa ainda que tenha uma distância, quando você quer ouvir aquela história, mesmo que seja de alguém que você imagina que tem muito pouco tempo para te contar, sabe? Isso. Né, de manifestar esse desejo, manifestar essa vontade, e lidar com o que vem também. Isso. Eu pelo menos, só ganhei quando fiz esses movimentos. E parece que às vezes a gente tem um medo que não é nosso, né? Não, Sim. Não, não é da não. minha história. E, Exata. e é lidar, colocar esse medo no lugar E para seguir em segue. frente. Tu já ouviu aquela Exatamente. musiquinha? Que é uma musiquinha que eu não lembro o nome do cantor, depois eu até posso olhar para te falar, que diz assim, ó. A sua vida é a sua mensagem. Nunca ouvi. Ela é linda, eu não vou cantar porque eu não canto, né? Então, assim, mas a sua vida é a sua mensagem, que ela traga a tua verdade. Nossa, que Ela bonito. é linda porque eu acredito nisso de coração, assim, que é a tua mensagem, a tua vida, isso que essa tua história toda até hoje aqui, ela é a tua mensagem, sabe? Eu acho isso Exato. muito bonito mesmo. E Por Carol, isso que tem que querida, ser. Eu tô te interrompendo. Por isso não? que tem que ser sua, né? Por isso que a vida tem que ser a sua. Porque se a gente vive a vida de outra pessoa, aí não tem mensagem. Se a mensagem é da outra Isso. pessoa. E se a gente fica olhando para fora, deixa eu ver se eu vou escrever esse texto aqui, mas olha ali, não vou porque fulana escreveu melhor do que eu. Aí tu não tá vivendo tua vida mesmo, né? É, Não é a tua exatamente. mensagem, né? É isso. Carolzinha, a gente tá chegando ao final, mas eu tenho duas coisas que eu quero falar. Uma delas é, eu queria que tu contasse pra gente, já que esse podcast veio da minha criança, né? Queria saber a criança, Carol, a Carolzinha, se ela tinha algum sonho quando era criança que tá aí dentro ainda pedindo para ser realizado. Eu amei essa sua ideia, Aline. Eu amo as ideias que vêm da criança, sabe? Esses desejos que ficam dentro da gente e permanecem, e quando a gente coloca eles para fora, é tão bonito e gostoso de viver, né? Então eu amei, eu acho o máximo. Eu também queria ter um programa de entrevista quando era criança, sempre gostei. Então eu amei que você colocou a ideia da sua Alininha aí no mundo e tá em prática. Faça o seu programa e me Mas chame. tem que fazer. Mas uma coisa, né, que tem tudo a ver com o porquê eu tô aqui, assim, quando eu tinha 9 anos, eu fiz uma viagem com os meus pais, é, que para mim foi um marco, assim, não foi tão longa quanto a gente está fazendo, mas é, tem uma base parecida, então a gente veio visitar a família do meu pai em Sergipe, eu não conhecia as minhas primas, não conhecia um monte de gente. E aí a gente veio de avião, foi a primeira vez que eu andei de avião, e quando chegou em Sergipe, meu pai comprou um carro para a gente depois voltar de carro para casa, para Angra. E aí a gente foi fazendo a gente foi até o sertão, e aí eu conheci uma parte Nossa. da família do meu pai, e era um carro super antigo, assim, diferente, que ninguém tinha, era tipo um carro russo, e aí tem um monte de história dessa nossa volta e desse encontro com os primos e a gente criança. E tem gente que até hoje eu não reencontrei, mas que eu tenho lembranças assim, muito fortes dessa viagem. Então, com certeza, ela foi uma motivadora, foi uma viagem motivadora, foi um sonho. E eu fui uma criança e eu sou assim até hoje, sabe? As pessoas que falam assim, ai, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor. Eu Aham. nunca entendi essa frase, eu não sou essa pessoa. Não, mas eu E também não. aí as pessoas falavam, cara, ai, tô com saudade da minha cama. Eu falava, gente, da cama? Tô com saudade da cama.
cama, tipo assim, hoje que eu tenho uma coluninha que sente mais as coisas, eu até entendo. Tudo Agora, bem. quando eu era criança, gente, eu dormia até no chão, eu saudade da cama. Isso é Eu não lógico. entendia isso. Então, eu era aquela criança que voltava, provavelmente você vai se identificar, eu voltava de viagem triste, assim. Eu queria que a viagem, para mim, podia pegar trânsito, podia tudo, porque eu queria que ela durasse para sempre. Eu não queria que Hum. terminasse. Isso que a gente fez agora, e essa vontade de ficar nesse lugar e dar vazão a esse desejo também, isso também tem muito a ver com a minha criança, É que já era dela. nômade, já era uma ciganinha Era uma e que cigana. queria rodar por aí. Então, é muito legal também me ver realizando esse sonho de criança. Ela pequenininha aí dentro, né? Carol pequenininha aí dentro já tá ali, assim, super nutrida. Isso é muito lindo de ver, sabe, Carol? E, Carol, se tu pudesse agora, né, falar bem baixinho no ouvido da Carolzinha de 7, 8 anos, o que que tu diria quando ela tá lá dormindo, sabe? O que que tu gostaria de dizer pra ela hoje adulta? Hum, eu acho que eu diria assim. Carol, pode ficar tranquila que você vai viver todos esses sonhos mirabolantes que você tem. Que lindo, Carol! Que bom, que lindo te ouvir. Quero te dizer, eu já te disse antes, né, que o João, meu companheiro, disse, amor, não, antes de eu chegar em casa, porque ele sabia que eu ia te entrevistar, e tu tava na Bahia, ele já sabia, né? Daí eu falei, ele falou, ó, antes de eu chegar em casa, não compre passagem pra Bahia. Então, assim, ó, se Ô, não fosse o Aline, o dinheiro, tá aeroporto aí. é Ilhéus, tá? Ilhéus, o aeroporto é Ilhéus. Fica com isso, assim, Eu vou aí ficar com vai essa vendo. informação. Então, tá, não, não é Salvador que se desce. É, também é uma possibilidade. Você pode ir para Salvador, viajar umas horas, passar por Morro de São Paulo, vir para cá. Nossa! Não, assim, é porque todo lugar que eu viajo, não interessa se é da Serra Gaúcha ao Nordeste, ao Rio de Janeiro, todos eu quero morar. Eu chego e digo, daqui eu não vou Olha, embora mais. eu posso te entender. Quando a gente morava em Portugal, eu tinha umas amigas, que aí eu viajava por lá e quando eu voltava, e aí, Carol, gostou? Eu falei, eu amei, eu queria morar lá. Aí elas falavam, ai, mas todo lugar que você vai, você fala que você amou. Isso, Aí eu falava, cara, mas eu amei. me deixa, me deixa, eu quero morar em todos os lugares que eu vou. Eu quero real. Eu tenho uma amiga que estava agora viajando. Eu falei, gente, esse lugar é muito maravilhoso, porque é um lugar para onde eu já fui. Eu falei, cara, eu queria morar. E ela, ai, não sei qual é a sua mania disso. Todo lugar que você vai, você quer morar. É, tipo, ai, nem quero te ouvir mais, tu quer morar em tudo que é canto. Faz Te entendo parte. totalmente, Aline, totalmente. Eu adoro. Olha, é isso que eu digo assim, ó, com dinheiro na mão, acho que eu já tava na estrada há muito tempo, vivendo Olha da aí. vida, assim. Mas vem, né? É Ele isso. vem, Carol, ele Vem, vem. Vamos desejar isso pra gente. vamos. Querida, eu quero primeiro te agradecer pela tua participação, disponibilidade, toda a tua simpatia que exala, assim, uma vontade de conversar e de conhecer, te dizer que as portas da minha vida também estão abertas para ti e que foi muito bom conversar contigo. E quero saber se tu quer dizer alguma coisa, contar alguma coisa, quer nos deixar uma indicação de livro, de série, de filme que tu esteja vendo, lendo, por favor, faça, se quiseres. Eu queria te agradecer também. Estou muito honrada de estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite. Muito obrigada. Eu amei participar, adorei esse espacinho. Já vou ficar aí acompanhando agora, em que eu conheci. E também fico muito feliz. Estou aqui também para o que você precisar, para te dar toda a força, para colocar esses projetos doidos no mundo. É, Bom, eu estou lendo um livro que provavelmente você também está lendo, que chama Her Stories, que eu sei que você tem um autografado que você recebeu das mãos da autora, e eu fico com Desculpa. bastante inveja. Desculpa, eu já terminei porque eu recebi ele direto da mão, né? Então é difícil. É Não, eu diferente. tô, Aline, sabe aquele negócio, sabe chocolate, aquele muito gostoso, você não sabe quando vai ter acesso a outro? Então Sim, eu tô assim, degustando devagarinho, muito devagarinho, e é muito difícil, porque realmente ele é de com ler vontade rápido. demais, ele É verdade, é verdade.
Mas eu tô olhando esse livro e tem tudo a ver, né, com o processo que eu estou Muito. vivendo também. Então, assim, é super inspirador, indico fortemente, sem terminar, não preciso. Nem precisa. Eu vou botar o nome dele aqui também na descrição Boa, da boa. tua conversa, vou botar. Coloca. Assim Coloca, que já como deve teus estar Instagram. esgotado, mas a gente fica aí desejando boa sorte para as pessoas conseguirem comprar os Isso. seus. Para quem está ouvindo e não conhece a Eliana Rigol, eu pelo menos tenho uma vantagem em estar em Porto Alegre e não na Bahia, que eu pude vê-la de perto e pegar o livro dela em primeira mão. Então, assim, ó, desculpa, Bahia nem é tudo isso, então, né? Não, nem é tudo isso, não. Uma super vantagem. Eu fiquei até com vontade de conhecer Porto Alegre. Olha aí, gente. Olha, eu tenho que ter uma vantagem, né? Fica a dica. Não, é maravilhoso, gente. Você tem conterrâneas assim muito potentes. Isso é uma vantagem grande, isso é verdade. Eu não sei o que acontece, mas é verdade que o Rio Grande do Sul produz aí um naipe de mulheres que, olha, Eu não sei. admirável. Não se deve ser alguma coisa daqui, do ar. Deve ser, deve ser. Ai, Carolzinha, obrigada, obrigada. Aproveite a praia por todas nós, em Pode qualquer horário do deixar, dia. combinado. Por favor, dá uma olhadinha no pé por mim amanhã. Pode deixar, tá combinado, pode ter certeza que eu vou estar lá pensando Ah, em você. obrigada, Carol. Que tu tenha aí um ótimo final de semana. Obrigada por ter participado e por estar aqui com a gente conversando, tagarelando. Eu também adorei tagarelar com você. Ai, Um beijo, obrigada. querida. Um beijo para quem nos ouviu e assistiu até aqui. Até o próximo episódio.